apresentar em tuas mãos, pois o teu servo será canal de bênção em nossas vidas, meu Deus. Usa o teu servo poderosamente, fala conosco, eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Pastor Moisés estava falando de Abraão. Tem muitos Abraão aqui dentro da igreja, hein? Muitas pessoas que continuam passando por essa busca, né? Que vai de norte a sul, de leste a oeste, sempre na procura de algo melhor. Muitas vezes é mesmo a promessa de Deus na vida de cada um. Quer deixar a palavra hoje? Se encontra no livro do profeta Joel, capítulo 2. Esse é um dos profetas menores. Aleluia. Glória a Deus. Joel, capítulo 2, 12. Palavra bastante conhecida. Glória a Deus. Deus procura, aleluias, adoradores nessa noite. Glória a Deus. Quem achou diz amém. Amém. Profeta Joel, né? Profeta. Os estudos sugerem que o profeta Joel, nascido há 500 anos antes de Cristo, né? E o profeta Joel, ele foi usado para executar juízo sobre o povo de Israel. O povo de Israel, vou voltar um pouquinho lá atrás para entendermos a leitura. Primeiro rei de Israel, teve 3 reis. Israel teve 3 reis quando o reino ainda era um reino, não é? Primeiro rei, Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. Depois que o reino é dividido, aí o que acontece a partir dali? Acontece um povo rebelde, um povo ambicioso, e aí começa a grande derrubada daquele povo de Deus. A palavra do Senhor muitas vezes diz que Deus fazia grandes obras em Israel. Israel vivia muito bem diante dos olhos de Deus, mas muitas vezes Israel vivia horrores. É o que vai dizer essa palavra aqui. Eu voltei lá atrás para entendermos o que vai acontecer aqui. Então nós voltamos lá no primeiro rei, segundo rei, terceiro rei. Divide-se o reino, não é? Em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Aí vamos entender o que diz a leitura. A palavra do Senhor diz que: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará por si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Pode tomar assento, irmãos e irmãs. Aleluia. Glória a Deus. Voltando lá para entender aqui, o profeta Joel, ele executa juízo sobre o povo de Deus aqui. Muitas vezes a gente fica se perguntando: esse mesmo Deus que executa o juízo,
É o mesmo Deus bom e fiel da minha vida? Sim, sim, é esse mesmo Deus. Porque muitas vezes as pessoas, eles pregam as maravilhas de Deus, mas eles não preparam o povo de Deus para a ira de Deus. Quem está me entendendo? Precisa ser ouvido, precisa ser aprendido que Deus ira, e a ira de Deus, ela é tremenda. O povo, esse povo aqui, eles voltam cativo da Pérsia. Nós somos sabedores de quando um homem, ele sai da prisão, qualquer pessoa, qualquer cidadão, homem e mulher que sai da prisão, ele volta aborrecido, atribulado. Um presidiário, quando ele sai da prisão, muitas vezes ele não sai, ele não quer se reconciliar, ele não quer melhorar a sua vida, pelo contrário, ele sai louco, ele sai aterrorizando. Quantas e quantas vezes nós já vimos histórias de pessoas que ele viveu anos na prisão, no primeiro dia que ele saiu e começou a barbarizar. Não é diferente do povo de Deus. Esse povo, quando eles estavam na presença do Senhor, quando ele estava glorificando a Deus, vendo as maravilhas de Deus, no mesmo momento ele estava vivendo grandes tribulações. Por quê? Porque tinha rei que adorava a Deus e colocava também o povo em adoração. E nesse tempo o povo de Israel vivia as bem-aventuranças. O povo vivia debaixo da bênção de Deus. Muitas vezes tem pregadores que estão pregando sobre a ruína de Israel. Por quê, pastor? Porque quando o rei daquele lugar, quando o rei daquele tempo era um mau rei, toda Israel sofria. A palavra do Senhor diz que existiam tempos bons, existiam tempos ruins. Agora olha o que acontece aqui. Lá atrás, vamos entender o que Deus faz quando Ele executa juízo. Muitas vezes você está debaixo da bênção do Senhor, é bênção sobre bênção, mas de repente as coisas começam a cair em ruínas. Aí você fica sem entender. Houve um tempo que o povo de Deus estava em tão grande desobediência que Deus levanta um inimigo para punir o povo dele. Eu estou falando do rei Nabucodonosor, que era inimigo ferrenho de Deus, inimigo do povo de Israel. Mas Deus chama ele de meu servo e leva para punir o povo dele, para o povo tomar vergonha na cara, que era um monte de gente sem vergonha. E aí o que acontece? Aquele rei leva todo mundo cativo para a Babilônia. Olha só o que Deus faz. Aquele povo cativo, Nabucodonosor, como diz a rapaziada por ele, era um cara forte. Ninguém podia com ele. Mas agora você vai entender o que Deus faz. Nabucodonosor, ele era o rei do momento. Ele era o dono da batalha. Só que não mexa com Deus. O mesmo Deus que levanta esse Nabucodonosor para poder punir o povo dele, para poder fazer com que os filhos obedecessem, Deus irou-se com ele. Por quê? Esse rei Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Deus e começou a abusar dos utensílios sagrados. Aí Deus ficou irado, porque quando você consagra algo a Deus, é de Deus. Quem está me entendendo? Se você consagrar a sua casa a Deus, você vive nela, mas é na casa de Deus. Se você consagra um templo a Deus, você ora nele, mas ele é templo de Deus. Se você consagra o seu filho a Deus, é filho de Deus, é obra de Deus. E aquele louco, ele tomou vinho nos utensílios sagrados de Deus. Deus ficou irado. Agora olha o que acontece. A palavra do Senhor aqui diz que esse povo voltou cativo da Pérsia. Quem leu fala assim, pastor, mas está escrito aonde? Isso volta lá atrás.
esse povo que está sendo aconselhados aqui, eram povo cativos, povo escravizados, povos encarcerados. E povo escravizado, encarcerado, ele não quer ouvir conselho. Você vai dar um conselho e ele fala: sim, sim, claro, claro, está certo, o senhor está certo, sim, sim, a senhora está certa. Entra no ouvido e sai no outro. Quantas vezes você deu conselho para o seu filho e ele disse: sim, claro, 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 sim, está certo. Mas era palavra jogada aos ventos, era pérolas aos porcos. Ele ouvia só com as orelhas, não era com o ouvido. O que acontece aqui? A palavra do Senhor diz que esse povo aqui, persa, os persas eram fracos. Como que o povo persas ia ganhar de Nabucodonosor, o maior? Mas o que Deus faz? Olha o que Deus faz. Tinha um povo bem lá atrás chamado de Medos. Quem já ouviu falar de Medos? Medos. Existia, claro, claro, um povo chamado Medos. Alguém que... A rapaziada, jovens que estudou história aí, aquela menina ali já ouviu falar, a filha do pastor Marcelo já ouviu falar do povo Medos? Medos, sim, pastor, Medos mesmo, de povo medroso. Esse povo que chamava Medos era o povo medroso mesmo. É para você entender, crente, o que Deus faz? O povo persa era perito na arte da guerra, e o povo medroso, que era mesmo de medroso, era perito na arte de fazer armas. Olha o que Deus faz. O povo persa não ia conseguir ganhar de Nabucodonosor, o povo medo também não, porque era medroso. Mas ali existe o que? Uma parceria. Eles eram rivais, mas Deus levanta esse povo, une esse povo e faz com que derrube Nabucodonosor. Deus faz isso. Deus, ele pega o pequeno e faz derrubar gigante. Igreja, quem está me entendendo? Deus faz isso. Deus faz isso comigo e faz isso contigo. Medos e persas. Agora é a vez do povo Medos e persas. Deus fala aqui que você precisa rasgar o seu coração para Ele. Por quê? Porque Deus, ele está cansado de ouvir pessoas que estão rasgando as vestes. Igreja, Deus sabe quem é que rasga coração. Não adianta você rasgar as vestes, que não vai mudar o conceito que Deus tem de você. Tem muita igreja aí que os pastores estão rasgando as vestes. O que é isso? Explica. Estão pregando o que não vivem. Alguém já viu um dito que chama sepulcro caiado? Quem já ouviu? Quem já ouviu? Sepulcro caiado é um túmulo de pedras de mármore, de granito, não é? De pedra, Marcel, de Bege Bahia, que é a pedra mais bonita, mas dentro é podre. É podre, sepulcro caiado. Lindo por fora e podre por dentro. Assim é o homem, aleluias, que rasga as vestes para Deus. A quem você quer enganar? Rasgar o coração, igreja, é mudança de vida. No tempo de avivamento você precisa se endireitar. Eu sempre prego que o homem, ele precisa se converter dos maus caminhos. Agora Deus chama você aqui para uma mudança de vida. No profundo, rasgar o seu coração é uma metáfora. É voltar lá atrás e recomeçar, falando a verdade para Deus, contando a Deus todos os seus projetos, sem mentiras. Começar pequeno, porque não adianta você querer subir, porque você vai cair. O verdadeiro crente,
a vida dele não é fácil. É um caos. O crente, ele vive o inferno aqui na terra, é um mundo cão. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. É pedra sobre pedra, é espinho na carne. E Deus, ele te chama para você ser verdadeiro, contar a ele os seus projetos sem esconder nada, não mentir, dizer a verdade, falar verdadeiramente para ele, do mesmo jeito que ele fala verdadeiramente com você nessa noite. Igreja, eu quero dizer para você que Deus colocou o povo medos e persas para tomar o reino do maior. Não adianta você querer esconder as coisas de Deus. Não fica preocupado com o seu problema, achando que não tem solução. Claro que tem. Claro que tem. Agora você precisa entender, aleluias, que o seu Deus, eu estava falando isso com o irmão Paulo hoje. Irmão Paulo, grande homem de Deus. Muitas vezes, igreja, o seu Deus não é o Deus deles, porque o seu Deus é verdadeiro. O seu Deus cumpre o que ele te promete. Né, Abraão? Né, Abraão? Hoje eu estou trazendo uma palavra aqui para vocês de conselho. Meu ministério de conselho. Tem dia que Deus, ele motiva e nos emotiva. Só que tem dia que Deus nos aconselha a aconselhar. Você precisa ter paciência para entender os desígnios de Deus. Os desígnios de Deus, muitas vezes, ele excede a compreensão humana, porque não é. Aleluia. O povo que não entende a obra maravilhosa de Deus, ele sai da presença do Senhor. Ele sai da presença que ele fala, não é isso que eu estou procurando. Ele sai da presença do Senhor porque é muito forte. É muito forte. Deus é Deus de detalhes. Deus é Deus de detalhes. Vou voltar lá em Gênesis. Aparentemente Abraão não pecou. Me perdoe, Adão. A palavra do Senhor diz que quem pecou foi Eva. Eu pergunto para vocês, no primeiro momento, quem pecou foi Adão ou Eva? Não tenha medo, responda. Foi Adão ou Eva? E por que Deus condenou Adão? Me responda. Participe com o pastor Osmar. Porque Deus é Deus de detalhe. Deus é Deus de detalhe. Quem arrancou o fruto foi Adão ou Eva? Foi Eva. Mas Deus é Deus de detalhe. Eu quero dizer para você nessa noite que Ele não aceita pequenos deslizes, pequenos erros. Então não adianta você trazer uma palavra com falhas. Não adianta você trazer uma palavra aonde o irmão vai sair daqui cheio de mentira, de enganos. Deus é Deus de detalhe. Todos os erros que você cometeu, Ele sabe. Muitas vezes você comete pequenas coisas. Não, o que eu cometi é pequeno. É pequeno. Eu estou falando para você que foi Eva que arrancou o fruto. Deus condenou Adão. Se você errar pequeno, você será condenado. Porque pecado é pecado. Não tem vários tipos de pecado. Todo pecado é pecado. E Deus é Deus de detalhe. Ele não aceita deslizes. Não adianta, aleluia, Deus, você achar que você errou pequeno, que Deus vai te perdoar, porque Ele executa juízo. Deus executa juízo a homens, a mulheres e a crianças. Deus executa juízo. Então nós temos que entender, aleluias, que as coisas para Deus é com detalhe, com firmeza,
com sinceridade. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo, glorifica a Deus. Eu estava falando para o meu genro, esse pastor aqui, ele estava falando que ele conhece as minhas filhas, porque eu sou um livro aberto. Eu estava falando para o meu genro, esse moço chama Lei. Qual o nome dele? Lei. Lei. Isso é nome? Lei. Assim como os livros da lei, de Gênesis a Deuteronômio. Ele entende mesmo. Chegou na minha casa querendo botar lei. Falei, não, na minha casa já tem lei. Você pode até colocar uma lei lá na sua casa para minha filha, mas na minha casa já tem lei. Na minha casa já tem doutrina. Amém? Deus, Ele quer que você também seja detalhista. Deus quer que você seja zeloso, cuidadoso, caprichoso, para que você não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você se deslize. Deus não quer que você se perca. Deus, sendo misericordioso, aqui no finalzinho, Ele lhe propõe uma bênção, dizendo ao Senhor que esse horário é bom para quem é pedreiro. Hein, pastor Marcelo? Maravilha! 8 horas e nós já vamos estar indo para casa. Glória a Deus. O Deus misericordioso, Ele está falando aqui da bênção para o povo obediente. Esse povo, Joel falava com esse povo, entrava no ouvido e saía no outro. Nós sabemos que tanto os profetas maiores como os profetas menores faziam um trabalho árduo, sem lucro. Não é diferente nos dias de hoje. Muitas vezes, quando eu aceitei Jesus Cristo com 13 anos de idade, quando o pastor fazia um apelo que aceitava 5 pessoas, era uma tristeza. 10 pessoas, 15, era uma tristeza. Hoje, muitas vezes você faz um apelo durante um ano e não consegue ganhar nenhuma aula. O negócio hoje não está fácil. Por quê? Porque entra no ouvido e sai pelo outro. As coisas que o pastor Osmar fala, eu estou cansado de ouvir. As coisas que o pastor Moisés fala, eu estou cansado de ouvir. Não, eu só fui ali mesmo para poder diferenciar. As coisas do mundo têm mais valor do que as coisas de Deus. O profeta Joel aqui, ele chamava o povo para a obediência, para o que estava por vir. Aconselhava, falava, vocês precisam endireitar, porque Deus, Ele executa juízo sobre o povo desobediente. Entrava no ouvido e saía no outro. Não é diferente com o povo de hoje. Olha o que está acontecendo aí. Por um lado, nós temos peste e mortandade, mas por outro lado, nós temos alimento farto. As coisas, elas querem sair do padrão, vamos dizer assim, mas sempre Deus, Ele providencia. Deus sempre providencia para que o seu celeiro encha. Alguém aqui está com o celeiro vazio nessa noite? Olha que tempo que nós estamos vivendo. É tempo de graça. Nós estamos vivendo um tempo de graça e de bênção. Mesmo um povo miserável, mesmo um povo desobediente, mesmo um povo egoísta e corrupto,
Em outros tempos, o seu celeiro estava vazio. Hoje você escolhe o que comer. Qual carne eu vou comer hoje? O que eu vou comer hoje? Não quero frango. Não quero. Tem pessoas que falam com a esposa: faz 2 carnes para me ter opção. É ou não é verdade? Digam. É ou não é verdade? Não é, missionária irmã Tatiana? Minha irmã Tatiana, eu adotei ela como irmã, porque eu tenho uma irmã Tatiana, irmã caçula, e aí eu adotei ela como minha irmã. É uma bênção. Esposa do irmão Diácono Leonardo, que é outra bênção. Nesses tempos difíceis, as coisas estão divididas. Nós estamos vivendo uma bênção com a providência de Deus. Deus, ele não abandona. Olha o que aconteceu lá em Sodoma. Diante do que estava acontecendo, do absurdo que estava ali, mesmo assim Deus propõe um cuidado ali. Deus propõe um negócio ali, para ele não acabar com aquele lugar. Agora nós temos que entender, aleluias, que esse povo que está aqui, no meio de tanta tribulação, tem pessoas aqui que está, muitas vezes, ele chega em casa com os ombros caídos, porque ele está carregando o resto do mundo. Que está entendendo? Muitas vezes uma mulher ele ora por 1 milhão, muitas vezes um pastor ora por 1 milhão, porque Deus, ele não ainda destruiu isso aqui por conta de um que ora por 1 milhão. Muitas vezes você está com peso de 1 milhão ou de 1 bilhão nas costas, e você nem parou para pensar. Você não parou para pensar que esse povo barulhento carrega nas costas um peso. Muitas vezes você anda como um corcunda, com o peso de responsabilidade. O nosso papel diante de Deus, aleluia, é orar pelo povo corrupto, pelo povo miserável, egoísta e orgulhoso. Nós não ganhamos nada por isso. Pelo contrário, nós somos mal vistos. Mal visto. Porque o povo seculares, eles preferiam que aqui fosse uma discoteca. Acho que nem existe mais isso, discoteca. Um lugar de prostituição. O povo secular preferia que aqui fosse um lugar de prostituição do que uma casa de oração. Quem conhece meu ministério, sabe meu ministério, o Ministério Porta-Voz de Deus, minha filha do Ministério Porta-Voz de Deus, meu genro, é o ministério que prega a doutrina de Jesus Cristo. Doutrina de Jesus Cristo. Sabe quantas doutrinas tem Jesus Cristo? Quem sabe diz aí. Eu já vou encerrar. Quem sabe diz aí quantas doutrinas? Quem ia falar uma é uma mesmo. Então nós temos que entender, aleluia, Deus, que não existe saídas para o povo de Deus. Não existe saídas. Assim como o povo que saiu lá do Êxodo, que quer dizer saída. Êxodo, que quer dizer saída. Segundo livro da Bíblia, nós também só temos uma saída, que é ser massacrados, ser odiados, mas ser recompensado por Jesus Cristo. Porque nós temos que continuar sofrendo pelo amor da cruz de Jesus Cristo, a cruz do Calvário. Igreja, quando tem 2 ou 3 ali, que quando passa você que é crente, ele te cumprimenta, quase sempre é da boca para fora. Porque o crente, ele faz um estardalhaço. O inimigo, ele, assim como Deus puniu o povo de Israel, não é diferente. Muitas vezes o inimigo, ele arma todo o exército para ir contra um. Não é contra a igreja, é contra um. Às vezes uma mulher, uma missionária, um pastor,
todo o inferno se levanta contra ele. Muitas vezes tem missionário, tem pastor que fala: não, você está doido, moço? Eu sou eu. Você é contra o inferno inteiro. Ei, missionário, você é contra o inferno inteiro, porque a sua obra está fazendo com que o inferno trema. Ei, pastor, você está contra o inferno inteiro. Porque o homem que prega a palavra de Deus, a mulher que prega a palavra de Deus, ele é odiado. Às vezes, até quando você vai arrumar um emprego, é meio difícil crente arrumar emprego, porque ele é crente. Crente arrumar emprego. As pessoas não querem crente trabalhando, porque vai mudar a política da empresa. Porque crente, se ele ficar cantando na empresa, vai mudar a política. Vai mudar a política da empresa. Se o crente prometer ficar quieto, talvez ele vai ter uma chance. Mas já viu o pentecostal ficar quieto? Ei, Marcelo? Tem lógica. Então eles fazem de tudo para poder tirar o crente da presença do Senhor. Não é da igreja, não. Estou falando da presença do Senhor, porque a igreja está assim de crente que está longe da presença do Senhor. Aqui está dizendo o quê? Está assim de crente que está rasgando as suas vestes. Mas Deus não está aceitando isso. Deus não está aceitando crentes que estão rasgando as vestes. Muitas vezes você fala assim: por que a obra não está sendo feita na minha vida? Porque Deus sabe que o que você está fazendo é da boca para fora. Você está fazendo para agradar o mundo. E você não quer agradar a Deus. Você não quer ficar, como diz, você não quer ficar mal na vida. É mal na vida? É mal na vida com o povo. Você quer ficar, me ajuda aí, Marcelo. Eu sou meio velho. Você quer ficar de bem com a fita, né? De bem com a fita? Quer ficar de bem com o povo. Aí você prefere ficar mal com Deus. Você prefere ficar de bem com a rapaziada, com a juventude, com a moçada, com o povo seculares, participando das festas, dos convites. Aí os convites, olha o povo que rasga a roupa, o povo que rasga as vestes. É convite para todo dia, para festa, para churrasco, para praia. Agora o povo que rasga as vestes, Deus está de olho nesse povo. Deus conhece esse povo, do mesmo jeito que Deus conhece coração de adorador. Deus conhece o coração de povo que fala a verdade. Deus conhece o coração de homens e mulheres que buscam Ele. Deus conhece o coração de homem e mulher que dobra o joelho. Viu? Deus conhece o coração de mulher que chora. Deus conhece o coração de quem ora, de quem busca, de quem faz prova. Muitas vezes a Bíblia ela precisa ser toda esmiuçada, porque Deus ele nos apresentou um livro que precisa ser lido, e nós temos que entender, aleluias, que depois da tempestade vem a bonança. Mas igreja, não fique querendo passar pela bonança primeiro não, que senão você morre na tempestade. Se você passar pela bonança primeiro, você vai sucumbir. Porque se você viver só em tempos de glória, nos tempos remotos, você não vai suportar. Existe um momento da sua vida que Deus misericordioso, bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Ele fica querendo te carregar no colo, mas não é possível, porque senão você vai se tornar um fraco. Aceite a tempestade, aceite as pedras, aceite os espinhos, aceite os espinhos, aceite a prova, glorifica a Deus, dai graças, buscai o reino de Deus primeiro, para depois a bonança. Buscai o reino que Ele vai te abençoar.
palavra do Senhor diz que o homem e a mulher que rasgam o seu coração serão regozijados e alegrados no Senhor, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia no tempo certo. E a palavra do Senhor diz que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E será restituído todos os anos que foram consumidos pela praga do gafanhoto. E a esse povo, aleluias, comerás fartamente e ficarás satisfeitos. E louvarás o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. Depois da tempestade vem a bonança. Eu quero dizer para você que o que Deus promete, Ele cumpre. Executa juízo. Agora, se você suportar o peso da cruz, se você suportar a carga, você receberá a recompensa. Eu sempre digo, irmãos e irmãs, já estou encerrando, não haverá outro caminho. O nosso projeto precisa ser focado na salvação. Não tem outro jeito, é salvação ou perdição. É céu ou inferno. É, pastor, mas eu estou procurando outra saída. Qual, meu Deus do céu? Deixa de ser tapado, deixa de ser tonto. Você é cego? Ou é o quê? Não existe. Qual, meu Deus do céu? Tem igrejas por aí, irmãos e irmãs, povo de Deus adorador, que está te prometendo coisas que não existem. Não vai ter outra saída. Ou você rasga o seu coração para Deus, assim como a missionária irmã Tatiana, que fica quase a madrugada inteira orando. Eu falo isso porque eu conheço a missionária, hein? Já fizemos um monte junto. A igreja, se você não fazer isso, não vai ter jeito. Não tem outro caminho, meu irmão, minha irmã. Se você não se preparar, não abrir mão das coisas que o mundo está te oferecendo, você vai ficar. E Deus não quer isso para você. Porque Jesus Cristo, quando subiu, Ele falou assim: eis que eu vou preparar o lugar, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do meu Pai há muitas moradas. O que é que Jesus Cristo quis dizer com isso? Que o seu lugar está lá. O seu lugar está lá. A mesa do Cordeiro preparada e uma cadeira está lá para você. Ei, povo, fala com o coração. A minha mesa, a minha cadeira, o meu lugar está lá. Fala com o coração. Glória a Deus. O seu lugar está lá. Ei, pastor, mas o meu lugar vai ficar para sempre? Não. Você precisa, assim como uma planta que germina na terra seca, é a sua vida diante de Deus. Eu estava pregando domingo retrasado que nós precisamos rasgar a terra seca com as unhas. Quem tem dó das unhas, deixa eu ver as unhas do pastor. Não, pastor não. Quem tem dó das unhas, vai ser difícil. Porque você precisa, do mesmo jeito que você arranca um pé de cansação. Quem conhece cansação e urtiga? Do mesmo jeito que você arranca um pé de cansação com as mãos, a sua salvação é desse jeito. É desse jeito. Não estou aqui para ministrar uma palavra de prosperidade, porque a palavra da noite de hoje é uma palavra de conselho. Mas é possível a salvação? É, claro. Basta querer. Com
paciência, foco. A salvação precisa ter foco. Eu não abro mão da minha comunhão com Deus. Eu não abro mão da minha comunhão com Deus. Quem crê nisso? Eu não abro mão da minha salvação, mesmo que eu pereça. Se eu tiver que ir no inferno com Jesus, eu irei, mas não abro mão da minha salvação com Deus. Tudo é permitido nessa vida, mas nem tudo lhe convém. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Eu navegarei. Quem sabe canta? No oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Quem sabe canta? Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Eu adorarei. Glórifica a Deus. No oceano do Espírito, glorifica. Adorarei ao Deus do meu amor. Glorifica. Espírito, Espírito, que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Glorifica a Deus, igreja. Glorifica a Deus. Eu navegarei. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Do oceano do Espírito. É uma metáfora. Como é que você vai navegar no oceano? Oh, aleluia. No oceano do Espírito. Só Deus pode fazer com a sua vida. Aleluia. Quem está me entendendo? Navegue no oceano do Espírito de Deus. Quem está me entendendo? Glorifica a Deus. Aleluia. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus nessa noite.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Amém? Tem alguém em nosso meio hoje que quer entregar a vida a Jesus, quer reconciliar com o Senhor? Tem alguém em nosso meio que quer reconciliar com o Senhor essa noite? Amém? Deus abençoe sua família. Todos vocês que vieram aqui esta noite, que Deus possa abençoar a tua casa, que Deus possa mudar a tua história, a tua família cada dia mais. Mesmo que esteja passando pelo deserto, mas no deserto ele serve para nos preparar para coisas melhores. Como vou pregar aqui hoje. Todo deserto serve para nos preparar para o presente de Deus. Amém? Antes de colhermos alguma coisa, temos que plantar primeiro, não é assim? Para morar numa casa, temos que construir primeiro, não é assim? Sempre primeiro, como eu disse perfeitamente. Sempre primeiro a luta, a batalha, para nos preparar para o que Deus tem para nos entregar. Deus abençoe você que está passando por aflições, perseguições, tribulações, por causa da sua fé. Porque você vai ser abençoado por Deus. Se for por causa da sua fé em Cristo, você vai ser abençoado por Deus. Amém? Feche teus olhos, todos vocês, põe a mão no coração quem puder. Senhor Deus, em nome de Jesus, oramos. Liberamos o seu povo, meu Deus, em paz, nos seus lares, nas suas casas. Senhor, liberamos sobre eles uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de reflexão. Uma semana, Deus, de transformação, de mudanças para as suas vidas, para as suas casas, para as suas famílias. Em nome de Jesus, que você seja alcançado pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus. Que você seja alcançado pela graça do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós declaramos sobre a tua casa. Em nome de Jesus, declaramos sobre a tua vida. Em nome de Jesus, declaramos sobre a tua família, sobre os teus negócios. Declaramos que a boa mão do Senhor esteja sobre você. Que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua casa e o teu coração. Em nome de Jesus, sejam guardados, protegidos pelo poder do nome do Senhor Jesus e a sua palavra. Em nome de Jesus, assim nós te abençoamos pelo poder do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Estende suas mãos para cá. Tem algum aviso? Tem algum aviso para amanhã essa semana? Amém? Se não tem, as mãos para cá todos vocês que vieram aqui, que estão conosco essa noite, nos ajudando. Que Deus abençoe vocês. Continue vindo e Deus vai estar abençoando mais e mais a sua vida. Amém? As mãos para cá todos vocês. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todos aqueles que creem e que digam amém. Se Deus é por nós, operando Deus, a vitória é nossa, a vitória da sua casa. Que Deus te abençoe, te guarde e vai em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor Marcos, seu ministério, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, vamos em paz.